Meus amigos, clima hostil contra a Chapecoense, né? Jogo, sim, que vale muita coisa. Aliás, temos dois jogos para acompanhar nessa 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Temos o jogo entre Clube do Remo e Chapecoense, jogo que vai ser no Bainão, todo mundo sabe, né? Às 18h30 no domingo. E também, claro, o jogo entre Goiás e Atlético Paranaense. Para mim, caso o Remo ganhe, é claro, é óbvio, o melhor resultado é justamente o empate nesse jogo. Porque o Remo vencendo, o Remo vai a 60 pontos. O Goiás tem 55, iria a 56. O Atlético Paranaense tem 53, iria a 54, né? E, consequentemente, o Remo ficaria a 6 pontos do Atlético e a 4 pontos do Goiás, né? Uma vantagem boa, faltando 3 rodadas. Mas, se tiver um vencedor nesse jogo, que seja o Atlético Paranaense. Isso porque o Atlético Paranaense vai a 56 pontos. Não ultrapassa o Clube do Remo, né? Se o Goiás vencer e o Remo tiver algum tropeço contra a Chape, que não podemos descartar essa hipótese de maneira alguma, né? O Remo poderá ser ultrapassado pelo Goiás. Mas eu quero falar nesse vídeo aqui sobre Marcos Braz. E você que gosta muito dele, vem. O vídeo hoje é pra você. Você que é apaixonado por ele, né, que é Deus no céu e Marcos Braz na terra, vem que eu quero falar uma coisa aqui e eu acho que você vai amar o que eu vou dizer. Bom, Marcos Braz chegou no Clube do Remo, uma expectativa grande, um susto para boa parte dos torcedores, né? Até porque ninguém esperava que o Marcos Braz fosse chegar no Clube do Remo, teve até influência fracassado, né? Eu dou nome aos bois aqui. Radbala, que só passou vergonha nessa temporada. Não sei quem passou mais vergonha nessa temporada, mas a gente pode escolher aqui: G. Beckman, Marcelo Guedes, Baraca, Radbala. Eu não sei qual desses 4 bocudos aqui passou mais vergonha nessa temporada, mas um deles passou vergonha pra caramba, né? O Radbala falou que o Marcos Braz jamais assumiria o Clube do Remo. Pouco tempo depois, Marcos Braz é anunciado por lugar de Sérgio Papelin. A gente tinha perdido o Papelin, que, claro, fez uma parte dessa fase do Remo. Devemos ao Sérgio Papelin, porque ele contratou bons jogadores. O Pedro Rocha, por exemplo, foi um jogador que ele trouxe. E a gente saiu de Papelin para Marcos Braz. É claro que a chegada do Marcos Braz foi um impacto. O Marcos Braz ele tem uma maneira de trabalhar totalmente diferente do Papelin. Apesar dos dois terem um temperamento bem parecido. Eles são caras assim, bem poucas palavras, não são de ficar bajulando o jogador, e a questão deles, de fato, é profissional. Isso aí é uma coisa que os dois têm em comum. Só que o Marcos Braz, ele é um cara bem mais, eu diria, arrogante que o Papelin. Até porque o cara ganhou tudo no Flamengo, né? Quem não seria arrogante se não tivesse ganhado tudo no Flamengo? Eu não gosto de ser arrogante com ninguém, tá? Eu sou um cara que eu sempre trouxe isso pra mim. Sabe? Apesar de algumas pessoas me acharem chato pra caramba, né? E aí a escolha é sua. Eu tento que sempre ser verdadeiro com vocês. Mesmo que às vezes eu tenha que ser chato para que eu seja verdadeiro. E aí o Marcos Braz chegou no Clube do Remo, fez, se não me engano, foram 16 contratações, se eu não estou enganado. Dentre elas, Panagiotti, Staticides. Dentre elas, Diego Hernandes, Nico, Natan Pescador, né? O próprio Natan Camargo. Os 3 Natãs, né? Quem trouxe foi o Marcos Braz. Trouxe também o zagueiro Kaique Almeida, que hoje é titular, o uruguaio Tassano, trouxe o lateral esquerdo Jorge, que hoje é titular, né? Então, o Marcos Braz ele trouxe jogadores que hoje estão jogando com a camisa do Remo, né? Só que o Marcos Braz ele é um cara muito bom de bastidores também. E o Remo precisava disso. O futebol do Norte precisava ter um bastidor forte. O Marcos Braz simplesmente entendeu que a presença dele numa reunião aberta de definição ali de arbitragem, definição do jogo lá do Remo contra o Chapecoense, iria impactar. Todo mundo falaria. As páginas divulgaram, a mídia divulgou e, claro, a Chapecoense ficou sabendo, a diretoria da Chapecoense ficou sabendo. Prontamente, a diretoria da Chapecoense enviou um ofício para a CBF tentando ali explicações, pedindo explicações, porque o Marcos Braz participou de uma reunião aberta que a própria Chapecoense, membros da Chape, poderiam participar também se quisessem. Não foram porque não quiseram. Então, não posso chegar aqui e falar que o Marcos Braz está lá mancomunado com a CBF. Ninguém pode afirmar isso. Até porque
A minha opinião sobre a visita do Marcos Braz lá, sobre o acompanhamento dessa reunião. O Marcos Braz foi lá justamente dizer o seguinte: queremos um jogo justo. É óbvio que o Marcos Braz não vai chegar lá, meus amigos, e vai, olha, vamos lá, a gente quer um pênalti pro Remo. É claro que não, cara. É óbvio que não. O Remo não chegou aonde ele está hoje por causa de arbitragem. O Remo chegou aonde ele está hoje justamente pela competência do próprio Marcos Braz, que trouxe bons jogadores, que demitiu lá o treineiro que ele próprio trouxe, né? Temos que deixar isso bem claro também, mas que demitiu o treineiro e junto com o Tonhão contrataram o Guto Ferreira, que vem fazendo um trabalho absurdo. E ele foi lá justamente para mostrar, ó, queremos a isonomia da competição. O que é a isonomia? É justamente ter os direitos iguais. A lei aplicada para um tem que ser aplicada para o outro. O critério aplicado para um tem que ser aplicado para o outro. É simples. A Chapecoense está fazendo uma tempestade em copo d'água simplesmente porque quer tumultuar o jogo. Quer deixar entender de que o Remo vai ser beneficiado pela arbitragem. Ora, Chapecoense, o Remo foi amplamente assaltado contra o Atlético Goianiense. E eu não vi ninguém falar nada. Inclusive a mídia goiana debochou, dizendo que não foi falta. Claro que aquilo ali não foi falta. Claro que aquilo ali não foi falta. O Daniel Cabral, que nem tá mais no Remo hoje, nem encostou no cara. E era gol do Remo, mas tudo bem. Tá? O que eu quero falar aqui é o seguinte: não terá interferência de arbitragem nesse jogo. Até porque Remo e Chapecoense são os dois melhores futebol na Série B atualmente. O Remo joga o melhor futebol e a Chapecoense joga o segundo melhor futebol. A tendência é que seja um jogo estudado, um jogo tenso, porque ninguém vai querer perder. O Remo não quer perder esse jogo e a Chape também não. A Chape não quer perder esse jogo. Até porque a Chape sabe que tem uma tabela fácil pela frente. Vai pegar boa parte de times que não brigam mais por nada no campeonato. E a tendência é que a Chape some pelo menos 6 pontos nos 9 jogos finais e garanta o seu acesso. Um empate contra o Clube do Remo, a Chapecoense vai a 58 pontos. Somando mais 6 pontos, a Chapecoense vai a 64, garante matematicamente o seu acesso. Já o Clube do Remo sabe que o empate nesse jogo não é um péssimo resultado, mas também não é um bom resultado. Por quê? Porque o Clube do Remo também vai a 58. Porém, o Remo teria que vencer Novo Horizontino ou Avaí, fora de casa, e ganhar do Goiás na última rodada, no confronto direto. Então, para o Remo, é importante que ele vença até mesmo para o acesso ficar bem mais próximo. E essa presença lá no Brás é justamente para mostrar que nós estamos atentos, que nós estamos de olho, que ninguém, absolutamente ninguém, vai interferir na isonomia da competição, que é justamente os melhores subirem. Hoje o Clube do Remo, eu afirmo tranquilamente, hoje o Clube do Remo é o melhor time da Série B. Dentro de campo, jogando bola, concentrado, bom treinador, bons jogadores. Hoje o Remo é o melhor time da Série B. Se vai ser campeão, não sei. O Remo errou muito também nessa Série B. O Remo errou muito, o Remo deixou muito a desejar quando tinha que demitir treinador, não demitiu. Por exemplo, Dodô ainda tá aí, mas não tá comprometendo. Pedro Castro hoje é titular no Remo. Então, há erros ali que sim, de uma certa maneira, a gente pode falar que o Clube do Remo deixou um pouco a desejar, mas hoje é o melhor time na competição. E eu não tenho dúvidas referente a isso. E a Chapecoense vai tentar, de alguma maneira, tumultuar isso para tentar tirar alguma vantagem. O que nós deveremos ter é justamente uma concentração máxima para que a gente não possa deixar esses 3 pontos escaparem. E muito menos esse adversário também escapar, né? Bom, rapaziada, sobre ali o recado do Guto Ferreira aos jogadores, né? O Clube do Remo hoje está muito fechado. Muito fechado. Muito porque nós temos um treinador que é um cara sério, correto e que, para ele, joga quem está melhor. Isso é uma coisa que eu sempre prego no treinador, porque isso aí, ela aumenta a competitividade interna entre os jogadores. Hoje, por exemplo, você vê jogadores correndo mais para tentarem ser titular. O Sávio, se ele quiser recuperar a titularidade dele na lateral esquerda, ele vai ter que correr mais que o Jorge. O Natan pediu até para ir embora, porque ele viu que não ia competir com o Marcelinho. Então, abre-se, sim, uma competitividade positiva dentro do elenco. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muita gente me perguntando, e o Regis? O Regis treina normalmente. Ele não vai pro jogo porque
É opção técnica, tá treinando normalmente, tá? Tá treinando normalmente. Natan Camargo voltou a treinar normalmente. O Nico Ferreira, né, que para muitos aí era dúvida para esse jogo, voltou a treinar normalmente. Então, teremos pelo menos o nosso ataque titular à disposição para esse jogo contra a Chapecoense. Hernandes na ponta direita, Nico na ponta esquerda e o artilheiro Pedro Rocha ali flutuando pelo meio. Nós teremos esse time aí. E é um time, um elenco que está fechado com o Guto Ferreira. E isso, meus amigos, fará toda a diferença nessa reta final. É um elenco que também entendeu que o torcedor, ele não está ali para secar eles, ele está ali para apoiar. E eles pegaram isso de positivo e agora estão utilizando a favor deles também. Isso vai ajudar muito também nessa reta final. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá, gente? Até o próximo vídeo. Tchau.